Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. E agora dessa vez trazendo um vídeo exclusivo aqui falando da função PROC-V. Muitas pessoas têm dúvidas sobre como usar a função PROC-V. Se você tem dúvida, não sabe usar, não tem problema. Assista esse vídeo até o final e você irá ver como funciona a função PROC-V. E você vai ver que ela não é nenhum bicho de sete cabeças. É bem facinho de usar. Então vamos lá à nossa planilha. Bom, função PROC-V. Primeira coisa que a gente precisa saber sobre a função PROC-V. Para que ela serve? PROC-V é uma abreviação de procura vertical. Ela é usada para preencher valor em uma planilha usando uma outra planilha de base para pesquisar dados. Então, a gente tem aqui uma planilha base e os dados dessa planilha aqui serão passados para uma outra planilha. Então, não tem como você fazer, usar a função PROC-V se você não tiver essa planilha base, que é onde você vai buscar os dados para preencher uma outra planilha. Então, você precisa de uma planilha base. Sabendo disso, a gente tem algumas regras para o uso da função PROC-V. Então, primeira regra, é necessário que uma tabela de pesquisa exista. Como eu falei, não tem como usar a função PROC-V se você já não tiver uma tabela base da onde vai vir os dados para a sua planilha. A primeira coluna da tabela, que vai ser da tabela de pesquisa, a tabela base, ela deve estar indexada, não obrigatoriamente, mas se ela estiver indexada, você vai ver que vai ficar mais fácil o uso do PROC-V. Agora, se ela não estiver indexada, a gente vai ter que usar a correspondência exata. Vamos ver isso também, como usar a correspondência aproximada e correspondência exata dentro da função PROC-V. Agora, para facilitar o cálculo, é bom dar um nome para a tabela. Se você não der um nome para a tabela, você vai precisar selecionar a tabela toda e vai ter que travar os endereços de célula dessa tabela. Vamos ver como fazer isso. As procuras na tabela de pesquisa sempre acontecem da esquerda para a direita. Isso é uma limitação do PROC-V. Então, é sempre de uma coluna específica para a direita. Não tem como você pegar colunas que está à esquerda daquela coluna que foi determinada. A planilha que será preenchida deve conter uma coluna em comum com a tabela de pesquisa. Então, por exemplo, se na tabela de pesquisa, tabela base, eu tenho lá uma coluna onde tem código de produto, eu posso usar essa coluna na minha tabela que vai receber os dados para buscar um determinado código para preencher ali algum valor ou algum produto. Então, eu vou usar alguma coisa que tem na tabela base para, hora que eu digitar lá na minha planilha que vai receber os dados, ele trazer alguma informação de acordo com o código. Então, aqui eu tenho a estrutura da função PROC-V. Bom, igual PROC-V. Na minha tabela que vai receber os dados, eu vou clicar lá na célula onde eu vou digitar alguma coisa que tem na tabela base. Depois eu coloco o nome da tabela base e depois qual coluna dessa tabela eu quero trazer os dados. Então, se a gente ver aqui, eu coloquei na tabela base, coluna 1, coluna 2, coluna 3, 4, 5, 6, 7. É claro que a gente não precisa colocar coluna 1 ou 2 ou 3. A gente simplesmente coloca 2, que é o número da coluna que você quer trazer esses dados. Então, vamos ver aqui um exemplo. Então, primeira coisa, vamos seguir as regras. Primeira coisa, é necessário que uma tabela de pesquisa exista.
Tabela de pesquisa existe? Existe, ela está aqui, ó. A primeira coluna da tabela de pesquisa, ela está indexada? Vamos dar uma olhada. Está indexada aqui, a primeira coluna da tabela. Ela está em ordem crescente, está indexada. Para facilitar o cálculo, dê um nome para a sua tabela base, a sua tabela de pesquisa. Então vamos lá, vamos dar um nome para a tabela de pesquisa. Primeiro, clique em qualquer célula, Ctrl asterisco, selecionou ela toda. Aqui em cima, aqui, ó, onde está marcando o F1, eu vou clicar aqui e vou dar um nome aqui. Filmes. Filmes. Vou dar um Enter. Pronto. Já deu o nome para minha tabela. Bom, aqui é uma particularidade. As procuras na tabela acontecem da esquerda para a direita. E a planilha que vai receber os dados da tabela de pesquisa precisa ter alguma coisa em comum, né? Então, aqui, ó, eu tenho o código aqui, tenho o código aqui. Então, quando eu digitar um código qualquer aqui, por exemplo, digitar um 4 aqui. Então, 4 ele vai ter que trazer o gênero aqui da minha tabela base, da minha tabela de pesquisa. Então, eu vou usar aqui o PROC-V. Como é que vai ficar aqui? Igual PROC-V. Vou clicar aqui no código que eu quero buscar. Esse código aí eu vou buscar lá na tabela que eu chamei de filmes. E vou preencher com o que tem na coluna 3, né? Por que 3? Porque gênero aqui, ó, tá na coluna 3, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, ponto e vírgula 3. E aí ele trouxe para mim que o 4 aqui, o gênero é drama, então tá certinho. Como é que eu faria aqui filmes? Mesma coisa. Igual PROC-V. Vou clicar aqui no código, ponto e vírgula. De acordo com o código, eu vou procurar lá na tabela que eu chamei de filmes e vou preencher com o que tem na coluna 2, porque filme está na coluna 2, coluna 1, coluna 2, ponto e vírgula 2, fecha aqui, parênteses. Então tá aí, ó. Vamos ver o 4, amigo oculto. Drama, já está aqui. E o valor? Coluna 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser igual PROC-V. Vou clicar aqui no código. Vou procurar esse código na tabela que eu chamei de filmes e vou preencher com o que tem na coluna 5. Tá aí, ó. Então, 4, amigo oculto, drama, ele é R$120 o valor do filme. Se eu puxar aqui para baixo, ele dá esse ND, né? Mas ele dá esse ND por quê? Porque não tem nenhum código preenchido ali. A partir do momento que eu colocar qualquer código aqui, ele preenche. Mas não é legal, né? Ficar esse ND. Olha aí, um monte de ND, né? Não é legal deixar assim. Então, tem uma dica aqui para a gente usar a função se erro. Deixa eu apagar esses ND aqui. Então, o que eu vou acrescentar antes do PROC-V? Se erro. Então, se caso for acontecer algum erro, ponto e vírgula, deixa vazio aqui, ó. Então, ele vai executar o PROC-V. Mas se caso der algum erro, o que ele vai fazer? Vai colocar espaço vazio, ou você pode colocar uma mensagem. Preencha a coluna código, por exemplo. Preencha a coluna código. Deixa eu fechar aqui o parênteses do se erro. Tá? Então, vamos supor aqui, ó,
que eu não tenha preenchido nada aqui. Então, preencha a coluna código. A partir do momento que eu preencher, ele já executa o PROC-V. Então, para evitar esse ND, eu coloco simplesmente o CErro primeiro, igual CErro, PROC-V. E aí eu clico aqui ó, no código. De acordo com o código, eu procuro lá na minha tabela que eu chamei de filmes. E vou preencher com o que tem na coluna 2. Está aqui, né? Filmes está na coluna 2. Ponto e vírgula, se caso der erro, posso deixar vazio, por exemplo. Se caso for dar erro, deixo vazio. Aspas, aspas, abre aspas, fecha aspas. Então, se caso aqui não tivesse nada, ó, ele deixa vazio, tá vendo? Ele não coloca aquele ND que não fica legal na sua planilha, cheio de ND. O pessoal acha que aquilo é erro, mas não é, é porque não tem nada preenchido, aparece o ND. Mas para evitar aquilo, você pode usar aqui, ó, CErro. Se caso der algum erro, ele mostra aqui mensagem. Na maioria das vezes, o pessoal deixa ou deixa mensagem, pode deixar mensagem, ou deixa em branco. Na maioria das vezes, o pessoal deixa em branco. Se caso for dar erro, deixa vazio. Vou fazer a mesma coisa aqui. Igual CErro, PROC-V. Vou clicar aqui no código. De acordo com o código, eu vou procurar lá na tabela que eu chamei de filmes. E vou preencher com o que tem na coluna 5, que é o valor. E se caso der algum erro, deixa vazio. Não esquece do ponto e vírgula depois do PROC-V, tá? Fecha parênteses. Então tá aí, ó. Se caso der erro, não aparece mais o ND. A partir do momento que eu preencher aqui um código, der um Enter, pronto, ele já preencheu aqui para mim. Então eu posso agora aqui puxar a alça de preenchimento. Pronto, já copiei aqui o PROC-V para as outras linhas abaixo. Então é só ir preenchendo, ele já vai trazendo as informações para mim. Olha só que fácil. Então, PROC-V não tem segredo. É isso. O de cima aqui, deixa eu copiar aqui para a linha de cima também o CErro. Vou puxar o contrário aqui. Pronto. Agora, uma outra situação. Por padrão, o PROC-V, ele usa a busca aproximada. Então, quer dizer que valores intermediários, ele busca também. Então, vamos supor aqui a seguinte situação. Então, eu vou digitar uma idade aqui. Você vê que tem que ter uma coluna que é base, né? Para a gente buscar informação na tabela de pesquisa. Primeira coisa que eu vou fazer é dar um nome para essa tabela. Clique em qualquer célula. Vou dar um Ctrl asterisco para selecionar ela toda. Vou dar um nome para ela. Vou dar um nome de idades. Idades. Pronto. Agora aqui na minha tabela, eu vou fazer o CErro, para não dar aquele ND, igual CErro, PROC-V. Vou clicar aqui nessa célula, onde eu vou digitar a idade, ponto e vírgula. De acordo com a idade que eu digitar ali, ele vai buscar lá na minha tabela base, que eu chamei de idades. Já aparece aqui para mim, só dá um Tab. E vou preencher com o que tem na segunda coluna. Só tem duas colunas aqui, né? Coluna 1, 2. Vou preencher com o que tem na segunda coluna. Se caso der erro, deixa em branco, né? Para não aparecer aquele ND. Bom, então se eu pegar aqui, vou digitar 7, por exemplo. Criança, mas 7 não tem aqui. É aquilo que eu falei, por padrão, a função PROC-V, ela está trabalhando com a busca aproximada. Então, aqui, ó, de 1 até 11, ele vai dar criança. Então, se eu colocar aqui, ó, 11, criança. Se eu mudar para 14,
adolescente. Ele está usando a busca aproximada. Então, entre 12 até 17 vai dar adolescente. Ó. Se eu colocar aqui adolescente, ó, ou 17, adolescente. Se eu colocar 58, adulto. Se eu colocar 120, vai dar idoso. Bom, deixa eu puxar aqui, ó, alça de preenchimento, e aqui eu posso preencher 5, 16, 35 e 89. Você vê que são valores aqui que não tem na tabela, mas como o PROC-V está trabalhando com a busca aproximada, então ele consegue pegar esses valores intermediários. Vamos para um próximo exemplo aqui da função PROC-V. Então, seguindo a regra, para usar a função PROC-V, é necessário que uma tabela de pesquisa exista. A tabela de pesquisa existe? Existe sim, está aqui, ó. Depois, a primeira coluna da tabela deve estar indexada. Ela está indexada? Não está, não tem problema. Para facilitar o cálculo, dê um nome para a tabela. Vamos ver se ela tem nome. Clique em qualquer célula, Ctrl asterisco para selecionar, e a gente percebeu aqui que ela não tem um nome. Aqui, ó, não tem nome. Então, vou dar um nome para ela aqui de biblioteca. Biblioteca. Dá um Enter para confirmar. Pronto, já deu um nome aqui para minha tabela. Agora, vamos aqui ao PROC-V. Então, ó, número de cadastro. Então, tem aqui número de cadastro. Então, tem que ter uma coluna em comum com a sua tabela base, a sua tabela de pesquisa. Então, quando eu digitar o número de cadastro, ele vai trazer aqui para mim a obra. Então, deixa eu colocar aqui o C-erro, para ele não dar aquele ND. Igual C-erro, PROC-V. Vou clicar aqui no número de cadastro. E de acordo com o número de cadastro, eu vou buscar onde esse número de cadastro? Na tabela que eu chamei de biblioteca. Já aparece aqui para mim, é só dar um tab. Já está selecionado aqui na listinha. E vou preencher com o que tem na coluna 1, coluna 2, coluna 3. Ponto e vírgula 3. Como a coluna não está indexada, você vê que no nosso outro exemplo a gente parou aqui. Mas por quê? Porque a tabela estava indexada, aí você pode parar por aqui. Mas como nesse caso a tabela não está indexada, não está em ordem crescente, então você precisa acrescentar ponto e vírgula, e aí você quer a correspondência exata. Você pode escolher aqui falso ou simplesmente colocar 0. Então vou fazer aqui das duas maneiras, ó. Falso, pode dar 2 cliques aí, ponto e vírgula, deixa em branco se caso tiver algum erro, que é o complemento da função C. Pronto. Então, se eu digitar aqui 4, então a cidade sitiada, está aqui, ó, a cidade sitiada. Mas vamos supor aqui que eu não coloque o falso. Olha só o erro que vai dar. Ó, tá vendo? Ó, 4, ele está falando que é espectros. 4 não é espectros. É 3, né? Então, você precisa, no caso, se a coluna não estiver indexada, obrigatoriamente você precisa colocar correspondência exata. Senão, dá esses BO aí. Ó. Mesmo esquema aqui, igual C, erro, PROC-V. Vou clicar aqui no número de cadastro. De acordo com esse número, eu vou procurar lá na minha tabela que eu chamei de biblioteca. E vou preencher com o autor, né? Que está aqui na segunda coluna, que é o escritor. Ponto e vírgula 2 e ponto e vírgula, correspondência exata. Eu posso colocar simplesmente, em vez de colocar falso, colocar o 0. Ponto e vírgula, se caso der algum erro, deixa em branco. Então, cidade sitiada,
Clarice Lispector. Está batendo aqui. Ó. Igual se erro PROC-V. Vou clicar aqui ó, no número de cadastro. Vou procurar lá na tabela que eu chamei de biblioteca. E vou preencher com o que tem na coluna 1, 2, 3, 4, 5. Coluna 5. Ponto e vírgula, posso colocar falso ou simplesmente zero. Se caso for dar algum erro, deixe em branco. Só para não aparecer o ND lá. 4, Cidade Sitiada, Clarice Lispector, romance. Então, tá batendo aqui certinho. Se eu puxar aqui a alça de preenchimento, ele já copiou a função PROC-V. Se eu preencher aqui com os valores, ele vai preenchendo para mim já. 2 não preencheu, por quê? Porque não tem número 2 aqui, ó. Então, vou mudar aqui para um outro valor aqui. Valor pode ser o 17. Pronto. Tá aí tudo preenchido. Então, você tem duas maneiras para usar a função PROC-V. Se a coluna estiver indexada, você pode usar a correspondência aproximada. Se caso não tiver indexada, precisa usar a correspondência exata. Pessoal, esse foi o vídeo falando da função PROC-V. A gente viu ali que não é difícil, né? Precisa fazer alguns exercícios aí para dar uma treinada, mas não é difícil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários aí no vídeo abaixo. E não deixem de visitar o canal para ver novos vídeos. Estarei sempre postando coisas relacionadas à informática. Então, até o próximo vídeo. Um forte abraço, até mais.